Olá, hoje a sugestão é para os pequenos. Começo com esse livro muito legal, Cadê a Minha Risadinha, do Max Lucado, Thomas Nelson, Brasil. O menino acordou mal-humorado e procurou o sorriso em todo lugar. Do circo à confeitaria, até nos próprios bolsos. Não conseguia encontrar o seu sorriso. Logo, ele descobriu um segredo para encontrar a sua risadinha perdida. Onde será que ela tinha ido? É um livro super colorido, com pouco texto, mas mesmo assim um texto que apresenta de forma muito interessante a questão do bom humor, da alegria, quando a gente perde, né, esse bom humor e essa alegria, como é que a gente faz? O outro é muito interessante também, é Hora da História. Esta é a história de Botelho Coelho, que conta para seus filhos a história de Dante Elefante, que conta a história de Joaquim Pinguim, que conta a história de... onde vamos parar? Ele também tem ilustrações muito bonitas e tem um texto também pequeno e muito interessante. Este aqui é o Botelho Coelho. Então vejamos. Esta é a história de Botelho Coelho, que tinha um belo pomar e que todas as noites lá ia descansar. Então está o Botelho Coelho indo para o seu pomar. Ele via a noite cair, as estrelas se acender uma a uma e a lua, a linda lua, subir alto no céu. Depois, quando tudo estava escuro, muito escuro, ele respirava fundo o perfume das cenouras e das folhagens, do alho poró e das vagens. Era então que Cornélia Coelha, apareceu lá Cornélia Coelha, o chamava. Ela gritava: Botelho, venha dar boa noite para os nossos bebês coelhos. Botelho descia então para a toca, dava um beijo em seus filhotes e sussurrava. Ele e seus filhotes. Sussurrava. Esta é a história de Dante Elefante, que tinha uma bela campina e que todas as noites lá ia descansar. Onde será que a história vai parar? Perigoso! Este livro contém coelhos. Da autoria de Tim Ornes, editora Ciranda Cultural. Nós já conhecemos o Escamoso do livro Perigoso. Aqui, o Escamoso tem um amigo, que é o Bob, que, como ele, adorava sair etiquetando todas as coisas. Então, estavam os dois etiquetando quando viram alguma coisa em comum no caminho deles, um coelho branco. Eles já tinham visto coelhos pretos, marrons, cinzas, mas branco nunca. Aí foram colocar uma etiqueta no coelho, adivinha? Ele saiu correndo. E o Bob então gritou para o Escamoso: pare este coelho! E lá se foi o Escamoso atrás do coelho. Acontece que quando o Escamoso voltou, ele vinha com um chapéu que também estava etiquetado. E aqui dizia: perigo, não toque. Quando Bob foi dizer para ele não tocar, ele levantou o chapéu e adivinha? Saiu de lá um outro coelho branco. E o que será que vai acontecer então? Este aqui, a casa do topo do edifício, é para as crianças um pouco maiores. É da autoria de Andréa Viviana Taubman, Sandra Pina e Marília Pirillo, e é da Leiturinha. Vejam, aqui nós temos uma casa e aqui nós temos o edifício. Como é que é possível existir uma casa no topo de um edifício? E um prédio todo construído de cima para baixo? Pois é. Aqui o possível acontece, não só nas paredes da construção, mas em alguma coisa que se edifica nas personalidades dos seus habitantes e dos vizinhos.
Já parou para pensar que a casa de cada um é um universo único? A casa do topo do edifício é uma história sobre encontros. É sobre se conhecer e se permitir conhecer o outro, sobre se aceitar, mas também sobre sentir o sabor da mudança quando ela chega. Vejam que essa casa, ela é uma casa cinza. Tudo ali é colorido. Existem árvores, existem pássaros, mas lá naquela casa nem árvore existe. Tudo é feio e é escuro. Dizem que naquela rua, naquela casa, morava um homem que também era cinza como a casa e que ele não falava, ele rosnava e nem tinha amigos. Um belo dia, o pessoal se surpreendeu com a chegada de um homem com uma pasta, terno e gravata. E quando o homem saiu de lá, algum tempo depois começaram a chegar máquinas e, pasmem, construíram um belo apartamento embaixo da casa. E chegaram os moradores, um homem, uma mulher, um menino e um bebê. E a partir daí, outros apartamentos foram sendo construídos embaixo dos apartamentos já construídos. Quem eram aquelas pessoas? E o que será que aconteceu com a casa cinza do homem cinza que só rosnava e que ficou no topo do edifício? E para concluir, para ainda pessoas de um pouco mais de idade, Ninguém Sabe o que é um Poema, da autoria de Ricardo Azevedo, editora Ática. Não tem assim super ilustrações, porque não é um livro infantil, né? Mas é bem bacana. Vou ler um poema chamado Às Vezes. Às vezes sou pensamento, às vezes sou emoção. Às vezes misturo os dois, às vezes não. Às vezes eu tenho pressa, às vezes eu vou de mansinho. Não sei se sou avião ou passarinho. Às vezes eu vivo aqui, às vezes vivo na lua. Às vezes abro o portão e vou para a rua. Às vezes olho para fora, às vezes olho para dentro. E quando não sei a hora, eu pego e invento. Às vezes faço o que devo, às vezes faço o que quero. Às vezes não sei se quero ou não quero. Às vezes sinto tristeza, às vezes sinto alegria. Às vezes eu viro noite, às vezes dia. Às vezes ouço o que é sim, às vezes ouço o que é não. Às vezes só ouço o meu coração. Às vezes tenho o problema, às vezes tenho a resposta. Às vezes tem solução, às vezes não. Às vezes eu sou menino, às vezes me sinto velho. Às vezes acho que o tempo é um mistério. Às vezes sinto esperança, às vezes quase desisto. Às vezes nem sei por que eu existo. Às vezes venho para junto, às vezes ando sozinho e fico lá na distância, pertinho. E tem mais um que eu também gostaria de ler, que eu achei muito bonitinho também, que é Você é Importante. Mesmo se eu te abandonar, mesmo se eu te disser não, mesmo se eu ficar louco e quebrar tudo no chão, mesmo se eu me encontrar, mesmo quando eu te perder, mesmo sem eu nunca explicar porque eu dei o fora, você precisa saber, você precisa entender. Pode me ouvir um instante? Você é importante. Mas se um dia eu voltar, tudo pode acontecer, sei que corro o risco de quebrar a cara. Se você me maltratar, me ferir, me desprezar, pode me ouvir um instante? Você é, mesmo assim, você é importante. Então, aqui as sugestões de hoje.
Cadê a Minha Risadinha, da autoria de Max Lucado, Thomas Nelson Brasil. É Hora da História, de Laurence Gillot e Felipe Tomini, da Melhoramentos. Perigoso, este livro contém coelhos, da autoria de Tim Warnes, Ciranda Cultural. A Casa do Topo do Edifício, Andréa Viviana Taubman, Sandra Pina e Marília Pirillo, da Leiturinha. E, por fim, Ninguém Sabe o que é um Poema, do Ricardo Azevedo, editora Ática. Muitas opções, vá em busca delas.